a Deus, aleluia. Gente, se vocês soubessem o calor que está nesse altar, misericórdia, que benção. Boa noite, igreja, paz seja convosco. É muito bom a gente ver a igreja louvando ao Senhor e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje é o nosso culto do Grupo Amarelo, né? Que é do Grupo Missionário de Mulheres, e o símbolo é o Espírito Santo. Então que você venha receber, que nem nós cantamos aqui, igual em Pentecostes, que o Espírito Santo venha descer na vida de cada um de vocês, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e soberano Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Paizinho querido, e nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, Pai. E o Senhor nos deu o Seu Filho Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, Pai, mas Ele foi até Ti, está sentado à direita do Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, e nós cremos no Teu poder e na Tua glória, e sabemos que só o Senhor pode nos fortalecer e nos dar a sabedoria que é devida. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a Tua igreja nas Tuas mãos neste momento, e que o Espírito Santo de Deus venha tocar no coração de cada um aqui presente, daqueles que não estão aqui hoje, que o Senhor sabe o porquê, mas que o Espírito Santo venha estar tratando de cada um, conforme a sua vontade, conforme a necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. E que todas as barreiras, toda ação contrária a Ti, venham ser anuladas nessa noite, em nome de Jesus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre este lugar e nas nossas vidas. E que todo o meu eu, Senhor, venha cair por terra, e que prevaleça a sua vontade. Que eu venha falar por Ti, Senhor, e não pelo meu eu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gente, que maravilha o louvor, né? Só esse louvor a gente já podia ir para casa hoje, né? Porque você poder erguer as mãos para o céu, exaltar o nome de Jesus e dizer que o Senhor é lindo. Gente, muitos países não podem fazer isso até hoje, né? E agora está ficando estreito o negócio, né? Na volta de Jesus, a palavra do Senhor diz que vai ser que nem antigamente. Nós não vamos poder ter essa liberdade. Então vamos aproveitar dessa liberdade, amém? Pode ficar à vontade, louvor. Aleluia, Senhor. Eu gostaria de que vocês abrissem a palavra do Senhor. Lá no livro de Gálatas 5. Hoje nós vamos passear bastante na Bíblia, irmãos, tá? Amém? Gálatas 5, no versículo 16. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: digo, porém, ainda, em espírito e não cumprireis. Digo, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo dele. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicações, impurezas, lavícias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, disserções, heresias, invejas, homicídios, bebedices e gluterias. E estas coisas semelhantes, acerca das quais de antemão vão de claro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar. Eu louvo a Deus por estar aqui essa noite. O
O Senhor tem me dado essa palavra há muitos dias já. Eu nem sabia que eu ia estar aqui. Mas ela tratou primeiro comigo. Porque quando nós chegamos na casa do Senhor, eu penso assim que nós não viemos somente para receber. Nós viemos principalmente para agradecer ao Senhor. Nós viemos principalmente para cultuar o Senhor, porque a palavra culto já quer dizer cultuar o Senhor, né? E às vezes as pessoas falam, eu faço culto familiar, as pessoas falam assim: pastora, mas como que eu oro e não dá certo? Como que eu procuro assim me desviar do mal, mas não dá certo? Mas aqui a palavra que nós lemos, irmãos, é bem clara que não é só nós se desviar do mal. Nós temos que sair do mal, né? Nós não podemos se desviar hoje e amanhã fica. Ah, mas foi só um errinho. Ah, daí eu vou lá, eu oro, eu peço perdão, daí depois eu volto de novo, né? Não, porque principalmente quando são novos convertidos, aqui a maioria é cristão, acho, né? Tem algum que não é convertido aqui? Quem está aqui nos visitando essa noite? São convertidos? Não? Então tem bem pouquinho, só 2 irmãos, o resto só não estão convertidos. E a palavra do Senhor diz assim, que quando nós chegamos na presença de Deus, Ele recebe nós do jeito que nós estamos. E nós sabemos que se nós fôssemos usar o altar para contar o testemunho de cada um de nós, eu acho que até Deus dizia assim: meu Deus, era tudo isso, né? Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, é tão lindo, tão amável, que Ele aceita nós do jeito que nós estamos. E às vezes nós chegamos na presença do Senhor com uma bagagem tão carregada, que nós trazemos tudo isso aqui que eu li agora. Vem tudo. Vem um pacote recheado de coisa ruim, que cheira mal aos olhos do Senhor. Mas quando nós começamos a caminhada na presença do Senhor, quando nós começamos a entregar nossa vida ao Senhor, Ele vai nos limpando, Ele vai nos moldando, Ele nos dá sabedoria de chegar na presença dEle, para Ele ir tirando isso. Não adianta, irmãos, eu orar 1 mês, 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, por alguém dizer: Senhor, eu quero que aquele fulano mude, eu quero que aquele meu filho seja assim, assim, eu quero que a minha esposa seja assim, que o meu esposo seja assim, que a minha mãe seja assim. Irmãos, a gente ora errado. Nós temos que orar para que Deus faça a obra na vida da pessoa, não que ela seja igual a nós, como nós queremos, né? Porque Deus, Ele é tão bom que Ele ama o ruim, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Deus, Ele é tão bom que Ele deixou o Espírito Santo para nos orientar acerca de todas as coisas, não só nos nossos pecados, mas também dando discernimento para nós, dando dons espirituais, dons ministeriais, dons pessoais, que são, os dons pessoais são dádivas de Deus. Deus nos deu, né? Deus, Ele nos deu de graça, e muitas vezes nós não sabemos usar, ou não sabemos como usar, ou nem sabemos que temos, e tudo por falta de intimidade. A maioria das vezes nós queremos vir para a igreja, mas a gente não esquece que quando nós estamos lá, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Que também tem o Espírito Santo que está dizendo: vai para a igreja. Mas tem um inimigo ali do teu lado dizendo: ó, fica em casa, hoje está frio, está chovendo, está gostoso de dormir, né? Comer uma pipoquinha, fica lá no sofá, não é verdade? Então, nós conhecemos o bem e o mal, nós sabemos que o bem e o mal andam juntos, né? Até que o bem está aqui, o outro está aqui em derredor, né? Mas a palavra do Senhor diz que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não vai entrar mais nada aqui, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora, se nós estivermos cheios de todas essas coisas ruins que está aqui, que são as obras da carne, como que o Espírito Santo vai encher mais nós? Não tem como, né, irmãos? É como se tivesse algo que interrompesse, uma muralha que interrompesse entre eu e o Espírito Santo,
porque Ele não invade as nossas vidas, como eu tenho falado várias vezes aqui. E os desejos da carne, ele tira totalmente a ação do Espírito Santo, né? Os desejos carnais, Ele tira totalmente, porque como que eu vou, por exemplo, eu vou falar de mim mesma, que hoje não é fácil você morar sozinha, se virar sozinha com tudo, né? Fazer o que tem que fazer, ouvir críticas, assim como a gente ouve elogios também, né? Mas irmão, se você não estiver na bênção, você não aguenta, tá? Você não aguenta. Vocês que são casados, vocês, olha, valorizam muito seu esposo, a sua esposa, porque feliz daquele que tem um ombro para chorar, feliz daquele que tem alguém do lado, assim, que pode dizer, ó, eu posso estar caindo, mas eu tenho fulano lá, porque eu tenho minha filha que mora perto de mim, mas ela tem a família dela, não é verdade? A palavra de Deus é bem clara, quando eu casar, a minha família é o Felipe e a Sheila, eles são parentes, que nem o pastor falou essa semana, né? Os outros é parente, a minha família é eu e o marido, é eu e os filhos depois. Então eu, com a minha solidão, com as coisas que falta em mim, eu não tenho como chegar para minha filha, para o meu gênero e dizer assim, ó, eu estou assim, assim, assim. Eles têm muito mais problema que eu. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele deixou o Espírito Santo para nós, para isso. Então não precisa eu estar me prostrando perante um amigo e dizer, ai, eu não aguento mais, ai, porque não sei o que, ai, porque não sei o que. Não, irmãos, a própria palavra diz, ó, quando você quiser chegar na presença do Pai, vai no teu quarto e fecha a porta, né? Lá no íntimo você pede, Senhor, estou aqui, e Ele vai suprir as tuas necessidades. Então eu penso assim, a minha mãe, nós éramos em 7 filhos, e ela sempre falava assim, tomara que na minha velhice eu tenha um para me cuidar, né? Glória a Deus que ela tem, né? E se não tivesse, eu estaria lá, até minha filha com certeza estaria lá, alguém de nós estaríamos lá para cuidar, né? Mas e quantas famílias, irmãos, que estão a família unida inteira, às vezes 5, 10 pessoas na mesma casa, e não há comunhão. Daí você olha para um vive na prostituição, o outro vive no roubo, o outro vive no pecado, o outro vive no rancor. Porque a gente falou de tudo isso daqui, e às vezes a gente olha para as pessoas do mundo e que as coisas que só é pecado aqueles que estão desviados. E nós sabemos que não é assim, irmãos. Nós sabemos que nós estamos dentro da igreja, e se nós não vigiar dia e noite, quando a gente vê, a gente está contando uma mentirinha, né? Quando a gente vê, a gente está guardando um rancorzinho lá, porque, ai, meu filho hoje levantou, meu Deus do céu, né? O meu esposo hoje levantou, nossa. Então, sem querer a gente faz isso, porque nós somos carne, né? Mas eu creio que a partir do momento que você se dispõe e fala, Senhor, eu estou na Tua presença, eu quero andar no Teu caminho, eu sempre falo para o Senhor assim, que eu já tive 2 começos de AVC, então às vezes me dá umas dorzinhas assim, a gente já fica pensando, será que é, será que não é? Né? Mas eu falo assim, Senhor, se for para ser, que seja, né? Se for para ser, amém, que eu vá para a glória e pronto, mas que o Senhor me conserva eu na Tua presença, porque eu quero morrer e ir para a glória. Eu não quero ficar por aqui, né? Eu não quero ficar, tipo assim, vai pastor, vai Alain, vai pastor Joel, vai Tere, vai não sei quem, vai tudo para a glória. E daí eu fico aqui, e eu fiquei, né? Não, eu peço, Senhor, eu quero permanecer na Tua presença. É difícil, Pai, mas eu quero permanecer. Eu quero permanecer na santidade. Eu quero permanecer me desviando do mal. Eu não quero guardar rancor. Irmãos, a coisa mais triste que tem é o rancor no coração da gente. Eu sofri anos e anos, eu tinha até tipo ataque epilético e era só de raiva no coração. Uma coisa demoníaca. Porque eu tinha raiva do meu irmão, porque o meu irmão me abusava, era muito jaguar, o meu irmão já faleceu, né? Mas eu tinha muita raiva dele, eu guardava aquele ódio dele, sabe? Ele me espancava, então eu tinha um ódio mortal dele. E quando eu me converti, irmãos, eu fiquei muitos anos com aquele ódio no coração igual. Depois que eu fiz,
teologia, que eu comecei, a gente aprende melhor a palavra, né? Você tem mais discernimento. Mas eu tive que fazer tratamento psicológico para ver se saía aquilo do meu coração. Porque eu não conseguia perdoar. E aquilo me travava. Quando eu fui passar obreiro, eu lembro que na entrevista o pastor falou assim: se você tem alguma coisa, esquece. Não tem como. O Senhor não quer ninguém fazendo a obra por metade, de um jeito sujo, né? Porque o coração estava sujo. Daí você anda sorrindo, feliz, ai, porque não sei o quê, né? Mas e lá dentro? Eu posso disfarçar, né? Mas o Senhor conhece. A palavra do Senhor diz que o Senhor sonda o nosso coração. E que a palavra dele é igual uma espada de 2 gumes. Ela entra, ela penetra, né? Ela tem que fazer isso em nós. Porque se ela não fez isso aí em vocês ainda, irmãos, se tem alguém que Deus não fez isso ainda, dá liberdade. Dá liberdade para o Senhor fazer. Porque senão nós vamos perecer. Outra coisa que também, além de tudo isso daqui, nos afasta muito da presença do Senhor, é o nosso chamado, o nosso cargo. Isso é terrível, irmãos. Eu lembro que uma vez no Paraná eu estava assim, eu era pastor auxiliar, mas eu tinha uns 10 cargos. Sabe quando você quer ser pau para toda a obra e você não faz uma coisa que presta? E eu falava assim: não, mas eu tenho que fazer porque o fulano não faz. Daí, quando foi uma época, eu falei: não, eu vou parar de fazer para ver o que acontece. Vou ficar só com isso. E Deus levantou um monte de gente para fazer. Por quê? Porque às vezes a gente quer abraçar um monte de coisa, e daí eu ajudo aqui, eu ajudo no diaconato, eu ajudo ali, mas e eu? Eu estou sentando aqui para ouvir a palavra? Eu estou buscando de Deus? Porque é maravilhoso você ouvir pregação, ouvir hino em casa, você cantar, você louvar. É ótimo, irmão. Quando eu não tenho cliente, eu faço isso o dia inteiro, porque eu amo fazer isso. Mas igual você está aqui ouvindo a palavra, não tem, irmãos. Porque aqui não é você sozinho buscando a Deus. Aqui é uma família. É uma igreja buscando a Deus. A palavra de Deus diz que quando nós chegamos na igreja, o Espírito Santo já está aqui nos esperando. Ele já está presente aqui. Porque aqui é o lugar dele. Não que essas paredes vão fazer alguma coisa por vocês, ou por mim, por nós. Mas não, é o Espírito Santo. Ele que vai fazer. Então, tudo o que eu tenho que possa atrapalhar, o Senhor vai tirar da minha vida. Eu gostaria que você falasse em voz bem alta: Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, mas deixou o Espírito Santo para mim, que eu possa mudar a minha mente, o meu coração, e deixar o Senhor trabalhar essa noite, conforme a sua vontade. Amém. Então vocês viram o que vocês falaram aí, né? Fiquem ligados. Daí a gente fala assim: mas o meu chamado é uma coisa de Deus, veio de Deus. Mas eu pego Davi como exemplo, irmãos. Davi, ele foi chamado, ele nem sonhava que ele ia ser ungido. Ele estava lá, um coitadinho no meio das ovelhas lá. Ele não sabia que ia ser ungido, né? Quando Samuel vai ungir ele chegou, eu creio que ele até se assustou, né? Porque pensa, os irmãos tudo guerreiro, tudo forte, tudo tal, e ele um Zé Ninguém, que chamavam, né? Que eram considerados um Zé Ninguém. Daí, é esse aí mesmo, vem aqui, né? E daí ele é ungido. Mas ele foi ungido, irmãos, e ele não sentou num trono lá no pedestal e dizer: eu sou fulano. Agora não. Ele continuou. Ele foi ungido, ele voltou a cuidar das ovelhas dele. Mas a diferença que ele continuava cheio do Espírito Santo. Ele ia para o palácio lá, tocar para o faraó, que era um carrasco, mas ele estava cheio do Espírito Santo.
Por mais que Saul estava, mais para lá do que para cá, que a gente fala, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi guerrear com o Golias, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele mesmo falou: eu não vou com espada, nem com escudo, nem com nada, eu vou com o poder do Espírito Santo de Deus. Então eu vejo assim que todos os anos que Davi esperou para o reino dele, para ele reinar, foi um aprendizado cheio do Espírito Santo. E hoje a maioria das vezes a gente pensa assim: ai, o pastor me deu oportunidade, aí eu vou tocar teclado agora. E daí a gente se acha o último bolacha do pacote, né? Ai, o pastor me deu oportunidade de eu ser professorinha. Ai, eu vou aproveitar a chance, não sei o que. Mas daí só vai ali para aproveitar a chance. Cadê a espiritualidade? Cadê a santidade? Esses dias nos jovens eu estava pregando e eu falei assim: ó, estou de olho em vocês. Eles riam de mim, né? Falei: não, eu vou ficar só de olhinho em vocês. Mas dos meus olhos ninguém precisa ter medo, né? Porque nós temos o Espírito Santo do nosso lado. E é o Espírito Santo, irmão, que nos acusa. Assim, acusa numa forma de dizer: ó, não faz isso aí está errado. É Ele que faz a nossa ficha cair. Então nós temos que buscar Ele. Senão o nosso chamado, o nosso cargo não vai ser nada, irmãos. Outra coisa: como que nós vamos querer o Espírito Santo se nós não oramos? Eu percebo assim, quando a igreja está em jejum, isso aqui flui, não flui? Quando a gente faz um propósito, enche, o Espírito Santo trabalha de uma forma sobrenatural. A gente anda em casa, parece que está pisando assim, né? Nas nuvens, uma bênção de Deus. Por mais que eu não vinha em vigília nenhuma, mas a gente recebe, porque a gente sabe que eles estão intercedendo por nós. E o maior intercessor nosso é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Esses dias eu fui estudar o que é gemido inexprimível. Irmãos, gemidos inexprimíveis é tipo o choro de Jesus antes de ir para a morte, né? Lágrimas de sangue. Então você pensa, é dessa forma que o Espírito Santo nos intercede por nós. Daí eu penso assim, que nós temos que ser maduros o suficiente para reconhecer que nós não somos nada sem o Espírito Santo. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, nós não somos nada. Você pode até dizer assim: ai, mas eu me criei na igreja católica e lá a gente adora, ora para santo, ora para não sei o quê. A palavra de Deus não diz que nós temos que chutar o santo, que fazer não sei o que com o santo. Não, a palavra de Deus não diz isso. Mas a palavra de Deus diz que toda a honra e toda a glória é para Deus. A palavra do Senhor diz que, assim como Paulo, João, todos os apóstolos foram usados por Deus, eles pagaram o preço, mas o único que venceu a morte foi Jesus. Então não vamos tirar a honra e a glória do Senhor Jesus, porque graças ao sacrifício dele nós estamos aqui hoje pela graça, né? E no livro de Atos, quero que vocês abram o livro de Atos agora. Lá no livro de Atos, um 14. Um 14 não, 1:5, desculpa, tá, irmãos? Primeiro 1:5. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não por muito, pois, destes dias. Aí ali no 13 fala assim: e enquanto subiram ao cenáculo,
onde habitavam ali, esperavam ali, né? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui eu vejo a palavra perseverar. Eu queria que você fechasse os olhos agora e pensasse só um pouquinho. De que forma que pensa você mesmo, de que forma que eu tenho perseverado na presença de Deus? Será que eu tenho perseverado em orar 10 minutos, 5 minutos? Eu tenho perseverado em louvar bastante, porque eu amo louvor? Eu tenho perseverado em buscar sabedoria nas pregações? Eu tenho perseverado em que forma? De que forma que eu tenho orado na presença do Senhor? Será que a minha oração está subindo como um cheiro suave, que nem a palavra de Deus diz? Será que a minha oração está indo até o trono de Deus e dando uma chacoalhadinha assim no Senhor? Ou eu estou mais murmurando, reclamando? Porque a palavra de Deus diz que é com súplicas, é com perseverança, é com oração que nós chegamos à presença de Deus. Daí sim o Espírito Santo. Naquela época, pensa, todos os apóstolos ali esperando. A palavra diz que mais ou menos 150 pessoas esperando que o Espírito Santo descesse na época de Pentecostes, como cantamos o hino aqui. E eles não desistiram, irmãos. Então eu creio que para a igreja estar cheia não precisa ter uma campanha com o pastor de fora, porque nós temos um mestre, que é o pastor Marco Aurélio em pregação. E muitas campanhas que eu creio que Deus vai colocar no coração para a gente fazer nessa igreja. O Espírito Santo quer que a gente persevere. Não é fazer um hoje, outro amanhã, e daí, hoje não dá. Não, vamos perseverar. Vamos perseverar porque os dias estão cada vez menores, irmãos. E como eu estava falando de Davi aquela hora, Davi, além dele ficar na presença do Espírito, ele, lá em Salmo 51, ele fala assim: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que ele era falho, que ele era carne, né? Como foi pregado essa semana. Ele pecou, então ele sabia que ele era falho. Então que a gente possa sempre chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Seja na minha casa, seja na escola, seja no trabalho que eu exerço, aonde quer que eu esteja, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Porque daí é que nem o pastor Joel pregou ontem. É você chegar, não importa a roupa que você está, já vê a diferença assim, ó. Aquela ali é uma mulher de Deus, aquela ali é um homem de Deus. Eu imagino assim, a alegria de Deus de ouvir o pensamento de alguém chegar na presença, por exemplo, da Ana Paula, da Denise, e dizer assim: essa é uma mulher de Deus. Eu acho que Deus fica com uma felicidade tão grande, né? Deus deve ficar com muita alegria. E é claro que daí o inimigo não fica, né, irmãos? E muitas vezes as palavras que nós ouvimos não são palavras que alegram o coração de Deus. No livro de Romanos 8, pode abrir a palavra se vocês quiserem. Romanos 8, 11, a palavra do Senhor diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Então, como eu falei para vocês, não é só o fortalecimento, é um renovo espiritual que o Espírito Santo nos dá também.
Daí ali no mesmo 8, no 15, no versículo 15, fala assim, ó: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção do Filho, pelo qual chamamos de Abba, de Pai. Quando a gente canta aquele hino lá, Abba, Pai, é maravilhoso, né, irmãos? Você chegar na presença de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se eu morri com Cristo, né? É que nem quem a gente foi na olaria, né? Que todo mundo tem que ir na olaria. Todos, irmãos. A hora que vocês puderem, vão, porque é tremendo, é benção. Mas você vê a cruz, saber que a cruz está vazia. Daí você volta um pouquinho atrás, porque por mais que nós não somos muito de igreja, a gente conhece os filmes da crucificação, a gente sabe todo o sofrimento de Jesus, né? Se a gente volta atrás lá e olha aquela cruz vazia, fala assim, mas está vazia por quê? Está vazia porque alguém pagou o preço. Está vazio porque teve um cordeiro santo, imaculado, sem mácula nenhuma, que pagou o preço por mim e por você. E ele não pagou de graça, né? Nós estamos na graça, mas não foi pago de graça. Ele pagou pelo sangue. E esse sangue, a palavra de Deus diz que ele nos purifica. Então, quando nós chegamos na presença de Deus e nós não sabemos como falar, ou nós não sabemos como agir, a gente sabe que nós temos o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, não, eu já li 1 Coríntios 2, só um pouquinho. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que ter sabedoria para buscar a Deus, mas também deixar agir. Às vezes a gente vai orar por alguém, eu me deparo muito com isso. A pessoa fala assim, ai pastora, a senhora me ajuda em oração, né? Eu preciso de orar. Eu preciso de orar. Preciso que alguém ore por mim. Mas e você está orando como? Eu não sei orar. Mas e vai resolver? Vai resolver, irmãos? Me diz. A gente prega. Daí na hora da oração, todo mundo vem aqui. Daí o pastor ora para todo mundo. Daí no final do culto, pastor, o senhor ora por mim? Não vou dizer se é uma oração específica, assim, que às vezes a gente precisa, né? Até eu mesmo. Se eu preciso de uma oração específica, eu chego ao pastor e falo, pastor, eu preciso, né? Que o senhor ore para isso. Mas se nós não buscar com a nossa boca, irmãos, não tem. Se nós não buscar essa intimidade, não tem, irmãos. Tem que ter oração. Senão não tem como. Senão nós vamos viver ali, que nem nós falamos em Gálatas ali. Daí voltando lá no livro de Gálatas 5, nós falamos das obras da carne. O Senhor também fala ali a respeito das obras do Espírito Santo. Ali em Gálatas 6, 5, 22, fala assim: mas os frutos do Espírito é o amor. Eu gostaria que vocês falassem bem alto hoje, fazer de conta que nós estamos numa escola bíblica. O primeiro é o Espírito Santo, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é o mesmo domínio próprio, né, irmãos? Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências, e vivemos em espírito. Andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos nas vanglórias, irritados uns para com os outros, ou usando de inveja um para com os outros, né? Então aqui eu acho maravilhoso, porque se a pessoa fala que não sabe orar, é só abrir aqui e já sabe. Senhor, teu fruto é o amor. Mas ai Senhor, eu tenho a minha sogra que eu não gosto, Senhor. Ajuda eu a amar minha sogra.
Está orando? Senhor, eu tenho meu filho que... Tenho 2, 3, mas aquele lá eu amo mais. Não é filho? Não saiu do mesmo lugar? Não foi feito com amor? É filho? Já é uma oração. Ai, Senhor, eu não suporto ver... Isso aí eu já falei aqui, hein? Eu não suporto ver meu tanque cheio de roupa. Nesses tempos de frio assim, né? Dá-me gozo de eu lavar essa roupa, porque eu tenho roupa para lavar. Porque quem que gosta de um tempo assim para lavar roupa? Não tem mulher que goste, né? E às vezes nem os maridos, porque eles chegam em casa, não tem, a roupa do serviço não está seca, né? É um motivo de orar, irmãos. Gozo, bondade. Daí as pessoas falam assim, ai, mas eu sou bonzinho. Eu ajudo fulano, eu faço isso. A maioria das vezes, irmão, nós ajudamos os outros. E dentro da nossa casa nós nos ajudamos. Se alguém me pedir para nós alguma coisa, a gente até... Não, eu te dou isso, eu posso fazer isso para você, isso, aquilo lá. Mas dentro de casa, às vezes, a gente não faz. De repente, se um vizinho vem e fala assim, ó, vai para mim lá e paga tal coisa, assim, assim. Nossa, eu vou correndo. Daí, às vezes, você precisa... Fica ali, ai, será que eu vou? Ah, acho que não. Então, para nós, se o principal é o amor, a palavra de Deus diz que o maior amor que Deus fez foi a família. Então, vamos aprender a amar nossa família. Vamos aprender a amar nossa família da igreja. Vamos aprender a amar nossa família em casa. O restante da nossa família que é parente, né? Vamos aprender a amar. Vamos aprender a valorizar esse amor que Deus nos fez. Ele não morreu de graça. Ele morreu por amor. E o que nós estamos deixando de lado? Por amor de Deus. O que nós estamos deixando de lado para servir ao Senhor? O que nós estamos deixando de lado para vir numa reunião quando o pastor chama? No ensaio, numa oração, no estudo lá atrás. O que nós estamos deixando de lado? Quais as prioridades que eu estou dando na minha vida? Para nós, amar a família não é fácil, irmãos. Porque às vezes nós amamos mais os nossos amigos do que a família. Deus tem colocado muitos amigos na minha vida. Mas eu falo que a minha família de carne, de sangue pode estar longe. Mas eu considero a minha família. Nem sempre a gente consegue expressar de uma forma que todas as pessoas entendem. Eu gosto da Denise de um jeito, da Adriana do outro, da Isabel do outro. Cada um a gente gosta de um jeito, não é verdade? Mas Deus faz a gente amar de verdade, irmãos. Eu nunca esqueço que quando eu comecei a ir na igreja, eu só sabia rezar. Daí a pastora que me ensinava, ela falava assim, a senhora tem que olhar para aquela pessoa que você mais odeia. E falar assim, Senhor, faz olhar para ela com amor, com ternura, com admiração, com respeito. Como é difícil, irmãos. Muitas vezes eu chorava, eu falava assim, Senhor, mas eu não acredito que eu tenho que orar para aquela... Eu tenho que orar para aquilo lá. Não acredito. Né? E daí eu fazia um monte de oração. Orava, às vezes 2 horas, caía na unção, levantava no fogo. Quando eu ia, eu falava, agora eu estou bem. Eu sentava, o Espírito Santo falava assim, e aquela lá? E aquele lá? E o teu irmão? E a palavra de Deus diz que não há coisa maior do que o amor, né? Porque se nós estiver com mágoa no coração, irmão, nem a nossa oferta que a gente traz aqui na frente, o Senhor recebe. Se nós estiver com rancor no coração, nem a nossa oferta o Senhor recebe. Então vê como é triste quando a gente está com o coração que não está totalmente ligado em Deus. Outra coisa que a gente acha bastante difícil orar, quando a gente está enfermo, porque Deus está com dor, está difícil, né? Ou está desempregado,
Quando está desempregado, então, meu Deus, né? Eu acho que é pior do que enfermidade, né? Porque se você está com enfermidade e tem dinheiro para ir lá e comprar um remedinho, amém, né? Agora, se está desempregado. Mas a palavra do Senhor diz assim: eu venci o mundo. E Ele ajuda nós a vencer o mundo também. Nós não precisamos construir um mundo diferente. Esses dias alguém me pediu assim: pastora, é pecado eu ir na igreja católica porque eu vou ser madrinha de batizado? Eu falei: eu acho que é mais pecado você ser madrinha de batizado que você ir na igreja católica. Né? Não respondi de outro jeito, respondi assim, porque a gente sabe como que é o batizado, né? Agora, o casamento é pecado? Não, não é, irmãos. Você foi madrinha de casamento, você tem que ir lá e fazer a diferença. Você não precisa ir lá erguer a mão e rezar para Paulo, César e Maria e João, não sei quem. Não. Enquanto está as outras orações, você está em espírito. O Espírito Santo sabe o propósito que você está ali. Você está na casa. Eu na minha mãe, cada vez que eu vou é uma tribulação, mas amém. Eu não deixei de ir na casa da minha mãe. Porque a minha mãe, além do meu pai ser surdo, ele liga a televisão todo volume, né? Na Rede Vida. Daí é uma santa, olha, só Jesus na causa. Mas amém. Quando eu vejo que eu vou assim, falar alguma coisa que não é para falar, eu desço as escadarias, eu vou lá, dou uma passeadinha, né? Mas nós temos que aprender a amar. Ame a tua esposa se ela não está na igreja, ama teu esposo se ele não está na igreja, o teu irmão, teu filho, porque a vontade do Senhor é que ele esteja aqui. A vontade do Senhor é que ele esteja aqui. Mas se você não pedir sabedoria para o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu não sou nada, as minhas orações podem até não chegar até o trono, mas a minha intercessão vai chegar. Porque a palavra do Senhor diz que a intercessão nossa vale muito mais do que a nossa oração para nós mesmos. Porque nós temos mania de dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu. E de nós esquecemos do restante. Então, sabedoria, irmãos. Eu queria ler agora por último para vocês, no livro de Mateus. Mateus 5. Que depois a gente vai orar. Mateus 5:1. A palavra do Senhor fala assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abriu a sua boca e os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque deles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sol e o sal for tirado, como se há de salgar?
para que nada mais presta, senão para se lançar fora a comida, e sendo pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia e se colocar debaixo de uma mesa, porque ela não vai clarear até toda a casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que sejamos a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra passarão, mas o céu e a terra passará, mas nem um jota ou um tio jamais passará sobre a lei, sem que tudo se seja cumprido. Amém, irmãos? Então aqui a gente vê como nós somos bem-aventurados se nós andarmos na presença de Deus. Daí você pode falar assim: ah, pastora, mas a senhora não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei o quanto Paulo passou nas pregações dele. Eu sei quanto cada apóstolo passou nas pregações dele. E eles morreram, irmãos. Um crucificado, outro enforcado, outro frito, outro de ponta cabeça, o outro arrastado nas estradas até se espedaçar. E eles morreram para deixar essa palavra para nós, para que nós fôssemos seguidores deles, para que nós continuássemos sendo apóstolos nessa terra. Então não cale a boca, irmãos. Abre a tua boca. Quando é para glorificar, glorifique com vontade. Quando é para louvar, louve com vontade. Quando é para falar de Deus, fale com vontade. Não guarde preguiça no teu coração. Honra o Senhor Jesus. Porque hoje nós não temos provações nenhuma perto de todos os que tiveram por nós, por amor à palavra de Deus. Daí você estuda sobre a vida deles, ele fala assim: e morreu por amor. Hoje a gente, se for evangelizar ali na esquina e quebrar um cantinho da unha, você sai murmurando o resto da semana. Ah, eu tinha que ter ido lá, dei um tropecão lá, né? Tropecei lá e quebrei o dedão, né? Não é verdade? Então não é assim, irmãos. Nós temos que buscar sim. Eu nem sei no horário como é que está. Nós temos que buscar sim de todo o coração, em espírito e em verdade, como fala a palavra. Mas nós temos que abrir a nossa boca. Se nós vemos que o nosso irmão do lado, o vizinho do lado está com problema, não negue uma palavra amiga, irmãos. Você é um cristão, você tem que fazer a diferença. Daí você pensa assim: não, mas é que ele não gosta de crente. Mas desde quando que o diabo gostou de crente? Só que crente não é só quem vem dentro da igreja e fica sentadinho no banco. Não, tá, irmãos? A palavra de Deus diz que crente é aquele que crê, que faz algo por Deus, que faz algo pela obra, que faz algo para que essa palavra aqui siga em frente. Santo, o único santo foi Jesus, porque ele morreu na cruz e ressuscitou, e está lá em cima esperando nós. Eu sei que eu quero ir. Diz que lá a gente vai ter um monte de galardão, né? Eu não quero nem saber quantas medalhinhas que eu vou ter aqui, ó. Eu estando na fila, irmãos, já vai ser benção, né? Então é isso que nós temos que ter. Eu gostaria que você chegasse aqui para frente. Eu queria que o Alain colocasse um hino bem espiritual, bem abençoadinho lá para nós. Pode pôr alto, porque a minha voz é alta. E eu gostaria que todos vocês viessem para frente. Hoje a gente vai... Puxa essa mesa mais para cá, irmão, um pouquinho. Hoje eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Pode vir, irmãos, podem vir. Vamos orar, vamos buscar a Deus.
Quem não pode ficar de pé, quem não pode levantar, pode ficar sentado, não tem problema. Agora eu gostaria que você se achegasse na presença de Deus de uma forma diferente. Chega e fala: Senhor, a tua palavra diz que bem-aventurado aquele que está com o coração limpo. Então, em primeiro lugar, se desamarra, solta as tuas mãos, faz de conta assim que você está dançando, que você está num lugar maravilhoso, lindo, que aqui é lindo mesmo, mas num lugar mais lindo, num lugar assim que você pensa assim: nossa, mas isso aqui a gente pode descansar, a gente pode estar na presença. Fecha os teus olhos e vai imaginando. Imagina aquele sonho que você tem, que faz tempo que você está idealizando aquilo na tua mente, e fala: ai Senhor, como eu queria. Pensa que o Senhor, Ele quer limpar o teu coração de uma forma, como falou a palavra dEle, de colocar assim aquela espada lá dentro e dar uma chacoalhada para que saia tudo que não presta. Ele quer pegar essa despensa que está aí cheia de coisa e limpar. Então que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha estar tocando no coração de cada um. Senhor Jesus, eu te peço agora, abre, Senhor, os olhos espirituais dos teus filhos, os ouvidos espirituais. Toca no coração, na mente, na alma, no espírito de cada um. E que eles possam ter um encontro real contigo nessa noite, Pai. Que não seja, Senhor, pelo eu, mas que seja pelo teu Espírito. Que eles possam estar na tua presença, Senhor, cheios, com vontade, com alegria, com gozo, como fala a tua palavra. Que eles venham perseverar na fé, Pai. Oh, Paizinho querido, nós não somos nada perante ti, Pai, mas a tua palavra diz que tu és soberano e justo, tu és poderoso e santo, e o Senhor opera maravilhas na nossa vida. E eu quero ser bem-aventurado, Pai. Eu quero orar, Pai, e o seu trono ser movido. Eu quero chegar na tua presença, Paizinho querido, e o Senhor se mover e derramar bênçãos sobre a minha casa, sobre o meu filho, Pai, que está a vida torta, que não está obedecendo, sobre a minha esposa que está com o coração duro, Pai, não quer vir para a igreja, sobre o meu esposo, Pai, que o Senhor tem que tratar, Pai, porque eu não sei como fazer. Oh, Paizinho querido, trata do meu orgulho, Pai, porque às vezes eu estou no altar, eu penso que eu sou mais do que os outros. Trata, Paizinho querido, porque eu como mãe, como pai, eu quero às vezes ter só eu a razão, e esqueço que o meu filho também tem que ter razão. Trata, Paizinho querido, porque eu faço meu filho pedir perdão para mim, mas eu nunca abro a boca para pedir perdão para ele. Oh, Paizinho querido, limpa o meu coração, Senhor, porque no meu trabalho, no meu emprego, eu bato ponto, porque eu não posso chegar atrasado. Mas na igreja não, Senhor. Na igreja eu venho quando dá, quando pode. Na igreja, Paizinho querido, eu venho quando tem condições, mas o trabalho eu não falto. Oh, Senhor, eu quero ser bem-aventurada, Pai, para que as pessoas venham olhar para mim e dizer: essa aí é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus. Eu quero ser bem-aventurada, Senhor, para que os meus filhos vejam em mim uma mulher cristã, um homem cristão, para que os meus pais olhem para mim e digam: esse meu filho é uma bênção. Oh, Paizinho querido, eu quero aprender a amar a minha sogra, os meus cunhados, os meus vizinhos, os meus parentes,
aquele amigo que eu tenho no trabalho, que é uma mala sem alça, Pai, mas eu tenho que amar, Senhor. A Tua palavra diz que eu tenho que amar. Dá-me sabedoria, Senhor, de eu aceitar o Espírito Santo me tratar, porque dói, Senhor, o tratamento dói, mas a Tua palavra diz que Senhor Jesus, Ele era filho de carpinteiro aqui na terra, e o carpinteiro ele precisa de serrote para cortar o que não presta, ele precisa de martelo para bater naquele lugar que está meio tortinho, que não encaixa de acordo com as coisas de Deus. Oh Paizinho querido, que o Senhor venha estar conosco nessa noite, e que eu possa sentir a Tua presença de uma forma sobrenatural, que não seja por mim, Senhor, mas que seja pelo Teu Espírito, que eu possa sentir a Tua presença, porque eu quero ser bem-aventurado, que eu possa saber orar da forma certa, da maneira certa, Senhor. Oh Senhor Deus, a Ti é a honra, a glória, o poder e majestade. Não importa, Pai, como nós estamos hoje, como nós saímos de casa, Pai, o importante é como eu vou sair daqui hoje, Paizinho. Assim como aquela chuva está lá fora, Pai, que chova a bênção sobre a minha casa, que o meu lar venha estar transbordando, Pai, de amor, de alegria, de dignidade, de paz, Senhor. Que eu possa deitar, dormir e acordar na Tua presença, e saber que amanhã eu tenho conta, mas o Senhor vai prover. Amanhã eu tenho alguma coisa no juiz, mas o Senhor vai prover. Amanhã eu tenho uma conversa com meu filho, mas o Senhor vai prover. Oh Paizinho, eu preciso de um conserto, Senhor, e eu estou na oficina certa, que é aqui. A Tua palavra diz, Pai, que Tu és o médico dos médicos, e aqui é o hospital de cristãos, Senhor. Às vezes eu me sinto, Senhor, como um coxo sem poder andar por falta de fé, como um cego sem poder enxergar por falta de amor e dignidade no coração. Às vezes eu me sinto como um surdo, que nem para ouvir o Teu hino, o Teu louvor com alegria, sempre de cara feia, carrancuda. Mas hoje, Paizinho, eu estou aqui. Eu estou aqui, Paizinho, porque eu quero sair daqui diferente que eu entrei. Eu quero sair daqui transformada por Ti, renovada por Ti. Oh, Siriaricanta lavarai, Siriaricanta lavarai. Oh, glória! Aleluia! Santo, santo é o Teu nome, Senhor. A Ti o louvor e a adoração, a Ti toda a honra, toda a glória. A Tua palavra nos diz que Tu és onisciente, onipotente, onipresente, Pai. E eu creio que o Senhor vê todas as coisas. Então olha no meu coração se tem algo ainda, Pai, e limpa. Olha, Paizinho, na minha mente se tem alguma coisa ainda sujando, Pai, limpa. Oh, soberano, só o Senhor pode, Pai. Oh, glórias! Sou Siriaricanta lavarai, Siriaricanta lavarai. Aleluia! Glórias! Oh, glórias! Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Oh, santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Obrigado, Paizinho querido.
pelo Senhor manifestar o seu Espírito neste lugar. Obrigado, Paizinho querido, porque eu vou sair daqui cheio. Obrigado, Senhor Jesus, por morrer na cruz para me salvar e deixar esse meu amigo, o meu amigo Espírito Santo, que é o meu Consolador. Amém, irmãos? Ai, dá vontade de ficar aqui mais um pouquinho. Agora eu gostaria que você falasse assim: Senhor Jesus, eu quero sair daqui com todos os frutos do Espírito Santo na minha vida e fazer a diferença na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e principalmente no meu ministério. Que eu seja crente não só aqui dentro, Pai, mas também lá fora, Senhor. E que eu possa, em primeiro lugar, evangelizar a minha casa, para que os outros vejam a diferença que há em mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem recebeu aí? Aleluia. Então, eu creio que vocês receberam, porque o fogo que está nesse altar, irmãos, é inacreditável. Vamos receber o pastor Marco Aurélio. Pode se assentar no seu lugar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Boa noite a todos, a paz seja convosco, amém? Amado, segure nas tuas mãos